só que você não vai ter um resultado exponencial, as pessoas não vão te conhecer e você não vai conseguir crescer rápido na carreira se os teus resultados só ficar dentro da nossa área, se só eu souber dos seus resultados. Então, o que você tem que começar a fazer é... Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Luan e eu falo sobre carreira, desenvolvimento, tecnologia, lifestyles e todos os assuntos relacionados a isso. No vídeo de hoje eu quero trazer um tema que foi extremamente importante na minha carreira, aconteceu em 2018 e foi simplesmente o melhor conselho que eu já recebi como CLT, como um profissional, e que impactou extremamente minha carreira e que me deu os maiores resultados que eu já tive e continuo tendo ainda como CLT. Então fica até o final do vídeo porque eu vou compartilhar qual foi o conselho que eu recebi e eu gostaria que você tentasse aplicar na sua carreira, porque ele pode gerar os mesmos resultados que eu tive também na minha carreira. E no final do dia, o meu objetivo criando vídeos para o YouTube é que você possa crescer na sua carreira como eu cresci, e mais do que isso, o meu grande objetivo é te ajudar a se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Antes de tudo, se você tem gostado do meu canal, se você tem gostado dos temas, não deixa de se inscrever, deixar a curtida e comentar sempre quais são os temas que vocês gostariam que eu falasse aqui. Eu tenho recebido bastante mensagem no Instagram de alguns de vocês compartilhando ideias de vídeos que vocês gostariam de ver um pouco mais aqui no canal. Esse feedback para mim é super importante, porque daí eu paro de fazer só vídeo com base no que eu acho que vai ser legal, no que eu acho que vai ajudar vocês, e também faço vídeos com base no que vocês querem assistir. Fechado? Bora pro vídeo. Bom, vou contar pra vocês uma breve história de como eu recebi esse conselho até chegar de fato no conselho. Mas grande história curta, era 2018, faz mais ou menos 7, 8 anos atrás. Eu era analista de treinamento e desenvolvimento, trabalhava numa empresa, na mesma empresa que eu trabalho hoje, por coincidência, mas eu saí dessa empresa anos depois e voltei pra ela agora. Então, mais ou menos ali em 2018, eu ainda era analista e as minhas grandes responsabilidades como uma pessoa que ainda não era líder, era basicamente entregar os meus projetos e ter excelência e qualidade em tudo aquilo que eu fazia. Fosse relacionado às iniciativas que eu era envolvido, fosse relacionado às tarefas que eu era responsável, fosse relacionado aos projetos que eu precisava construir, o meu escopo e as minhas responsabilidades era entregar com qualidade, entregar com excelência, dentro do prazo, sempre visando o impacto que eu ia gerar ali dentro do time, obviamente na minha esfera de influência. Só que tudo que eu fazia ficava dentro da minha esfera de influência. E aí eu lembro que na época entrou uma pessoa para ser meu gestor e ele entrou como gerente de treinamento e desenvolvimento, então tinha vários cargos acima de mim, além de, obviamente, muito tempo de experiência no mercado. E a gente se conectou muito facilmente, a gente criou uma sinergia muito grande, o perfil de trabalho dele é muito parecido com o meu, tanto é que hoje a gente se tornou amigo pessoal, enfim. E hoje eu voltei para essa empresa e assumi a posição que ele tinha na época que ele era meu chefe. E eu lembro que eu prestava muita atenção da forma como ele trabalhava e, obviamente, a forma que ele trabalhava, ele começou a aplicar ali no time. E uma vez ele falou uma frase para mim que de maneira intangível e inconsciente acabou sendo um dos melhores conselhos que eu havia recebido e que era extremamente óbvio, mas que eu nunca tinha tentado aplicar. E meses depois que eu comecei a aplicar aquilo que ele tinha falado, eu comecei a ver os resultados de maneira exponencial como eu nunca tinha visto. E hoje eu sou um gerente global de treinamento e desenvolvimento e eu sei que uma das coisas que me ajudou a chegar numa posição estratégica, numa posição de liderança, numa posição de gestão, com 29 anos, com certeza foi ter aplicado constantemente aquilo que ele tinha me dito. Então, basicamente, o que ele me disse foi: Luan, os seus projetos eles são assertivos, os seus projetos eles são bons, você tem você tem entregado as coisas com qualidade, dentro do prazo, com efetividade. O grande problema é que só eu sei disso. O grande problema, Luan, é que isso ainda fica muito dentro da nossa área. Dentro da nossa área, você vai ser reconhecido, só que você não vai ter um resultado exponencial, as pessoas não vão te conhecer e você não vai conseguir crescer rápido na carreira se os teus resultados só ficar dentro da nossa área, se só eu souber dos seus resultados. Então, o que você tem que começar a fazer é se vender mais. E foi essa frase que ele me disse e que na hora eu não percebi o impacto desse conselho, mas eu refletindo depois eu lembro que isso começou a expandir a minha mentalidade e começar a refletir que ele estava fazendo aquilo que ele tinha me dito nos últimos meses que ele havia entrado na empresa, e por isso que ele era tão conhecido na empresa quanto ele estava sendo. Então, basicamente o que ele queria dizer? Que não adianta você trabalhar muito bem, mas os seus resultados eles não serem expostos. Não adianta você trabalhar muito bem
bem e só os teus pares ou tua liderança conhecer aquilo que você está entregando, aquilo que você está impactando. E isso não funciona tão bem, principalmente porque quando você está trabalhando no mercado CLT, no mundo corporativo, a sua liderança não é a única pessoa que toma decisão sobre você. Então, se, por exemplo, ela quiser te promover com base nos seus resultados, não basta só ela ter visibilidade das coisas que você está fazendo. Numa empresa onde existe uma estrutura organizacional, para que você seja promovido, obviamente, a sua liderança tem que estar comprada com o bom trabalho que você está fazendo, só que o líder do seu líder, que geralmente é o tomador de decisão para que você seja promovido. E não só nesse caminho de promoção, no caminho de desligamento a mesma coisa. Geralmente líderes não têm autonomia de desligar pessoas. Para que você seja desligado, isso passa por várias camadas. A primeira camada é o seu líder, a segunda camada é o líder do seu líder, a terceira camada geralmente é uma business partner, também se a favor do seu desligamento. Então, se as pessoas elas têm visibilidade do seu resultado, na estrutura de organização, elas vão ser inclusive as influenciadoras para que você seja promovido, para que você seja desligado, para que você seja movimentado, para que você seja reconhecido. Isso quer dizer que os seus resultados não podem estar só mais dentro da sua casa. As pessoas precisam conhecer eles. E foi esse conselho que meu gestor da época me trouxe. Luan, os seus resultados são bons, mas você precisa se vender mais como um profissional. Cara, e o mais legal desse conselho, e daqui a pouco eu vou falar pra vocês o que eu comecei a fazer pra de fato me vender mais como profissional e como que isso deu os resultados que eu tenho hoje. Mas acho que o mais legal desse conselho é que eu comecei a perceber que ele aplicava isso no dia a dia dele no trabalho e fora do trabalho, e por isso que hoje ele é diretor de uma grande empresa, e quando eu olho para os resultados dele, eu sei que o resultado é um reflexo daquilo que ele compartilhou comigo e daquilo que ele vem aplicando. Então era engraçado porque eu percebia de maneira muito clara que ele aplicava isso. Então tudo aquilo que ele construía, tudo aquilo que ele trabalhava, ele fazia questão de promover o trabalho, de dar visibilidade. Então, em toda reunião que ele participava, ele falava sobre os projetos que ele construiu. Todos os fóruns que a gente tinha de maneira institucional, aqueles fóruns que toda a empresa estava envolvido, ele fazia questão de levantar a mão antes da reunião e se candidatar para ser um speaker, para que ele pudesse apresentar algum projeto específico que ele estava trabalhando, que obviamente iria impactar positivamente a empresa, mas que era uma forma dele se vender, era uma forma dele se tornar conhecido na organização, era uma forma das pessoas saberem o que ele estava fazendo. E isso acontecia o tempo todo. E antes dele me dar esse conselho, às vezes eu até não entendia o porquê que toda hora ele estava exposto, porquê que toda hora ele queria falar. E às vezes isso pode até parecer um pouco de narcisismo e egocentrismo, mas cara, é fato. O mercado de trabalho a base fundamental do mundo corporativo é relacionamento e visibilidade. Relacionamento e visibilidade. Se você está entregando coisas muito boas, mas as pessoas não sabem quem você é e não sabem que você tem sido responsável por isso, não adianta, você não vai crescer, porque quem não é visto não é lembrado. Então você pode ser o melhor profissional tecnicamente. Se as pessoas não te conhecem, não sabem quem é você e não sabem que você tem sido responsável por aquilo, você não vai crescer na tua carreira. E isso, de novo, isso não é só ego, isso é estratégia. Quando você dá visibilidade sobre o seu trabalho, quando você é muito bem exposto na organização, isso abre portas, isso te coloca em reuniões que você não entraria sem a visibilidade que você tem. Isso faz com que o seu nome seja citado em lugares que você não está. Isso faz com que você construa relacionamento, isso faz com que você seja exposto no mercado, isso faz com que você seja considerado em projetos importantes, em decisões fundamentais que a organização está tomando. A gente às vezes tem que tirar a mentalidade de não vou me vender, não vou falar bem das coisas que eu faço, não vou falar bem das minhas fortalezas, com medo das vezes parecer que a gente está sendo egocêntrico, que a gente está sendo prepotente, que a gente está sendo narcisista. Ei, escuta, o mercado de trabalho, ele pede por isso. E se você quiser ter os resultados que talvez o seu líder tenha, que talvez alguma pessoa que você admira tenha, você precisa começar a se vender. E quando eu percebi que isso era menos egocentrismo e mais estratégia, eu comecei a aplicar esse conselho de me vender mais, e isso me deu os resultados que
eu obtive nos últimos anos da minha carreira. Obviamente estou muito longe de onde eu quero chegar ainda, mas eu sei que se eu continuar aplicando esse conselho, ele vai continuar me dando vários resultados que eu ainda quero alcançar. E agora eu quero compartilhar com vocês o que eu comecei a fazer de maneira prática para aplicar esse conselho que ele me deu, porque no final do dia, se eu não fizesse nada, não tem valia nenhuma esse tipo de feedback para você. Então, o que basicamente eu comecei a fazer para aplicar esse conselho? Bom, em primeiro lugar, a primeira estratégia que eu apliquei para executar esse conselho foi continuar construindo projetos que de fato fossem assertivos. Essa é a base. Não adianta você querer se vender sendo ruim tecnicamente. Não adianta você querer se vender não entregando aquilo que se espera da tua posição. Não adianta você querer se posicionar e ser exposto no mercado se nem o básico você está fazendo. Então, o primeiro de tudo é que você precisa começar a ter uma mentalidade de dono dos teus projetos, dos teus resultados, para que você consiga entregar eles com excelência. Essa é a base de uma venda bem feita. E a venda que eu tô falando não é a venda comercial, mas é a venda da tua marca pessoal. A segunda estratégia que eu comecei a aplicar para executar esse conselho foi, em toda oportunidade que eu tinha, eu vendia os projetos que eu estava trabalhando. Então, vou dar alguns exemplos de lugares que eu comecei a vender aquilo que eu estava construindo. Em primeiro lugar, eu não esperava o meu líder marcar reunião com o time para que eu apresentasse o projeto. Eu comecei proativamente a marcar reunião com stakeholders, com os meus pares e com outras pessoas da empresa para eu contar o que eu estava fazendo, qual era o projeto que eu estava desenhando e como que isso ia impactar o ecossistema da empresa. Então, eu saí de uma posição passiva, onde eu esperava alguém me colocar em lugar que eu tivesse a oportunidade de apresentar aquilo que eu estava falando, aquilo que eu estava fazendo, e eu comecei a puxar fóruns para que eu pudesse apresentar de maneira proativa os meus projetos. Segundo lugar, a empresa, toda e qualquer empresa, ela tem reuniões institucionais, fóruns que todas as pessoas participam. E geralmente, quem está organizando essa reunião sempre manda alguma mensagem, principalmente para a liderança, perguntando se a liderança ela quer incluir alguma pauta na reunião para poder apresentar na hora para todo mundo. E toda vez que eu sabia que essa conversa de quem vai apresentar o que estava sendo combinada entre os times, eu levantava a mão pro meu chefe e falava: olha só, posso apresentar esse projeto aqui? Eu acho que é bom apresentar ele nesse momento da reunião, porque vai gerar esse impacto na organização, vai dar visibilidade para as pessoas e obviamente também vai vender a nossa área. E aí eu comecei a apresentar o que na época a gente chamava de reunião mensal de resultado, a gente chamava também de All Hands. Comecei a apresentar no All Hands alguns projetos que eu estava trabalhando e que, obviamente, gerava impacto na organização, mas fazia com que a empresa inteira me conhecesse. Fazia com que as pessoas sabiam do que eu estava criando, isso me dava visibilidade, isso me dava exposição. Então, eu cheguei no momento onde, em 2018, todo mundo da empresa me conhecia. Não só, obviamente, pelo meu trabalho, mas porque cada vez mais eu comecei a me vender mais e melhor. E a terceira coisa que eu comecei a fazer também, e eu percebi que o meu chefe da época fazia, e isso extrapolava só dentro do mundo, dentro das quatro paredes da empresa que eu trabalhava, ele era muito exposto na rede, no mercado, no segmento que a gente trabalhava. E aí eu comecei a fazer isso também. Como que eu comecei a fazer? Eu já até falei num vídeo aqui pra vocês. Eu comecei a publicar esses projetos que eu trabalhava e implementava no LinkedIn. Eu comecei a contar em eventos para as pessoas quando eu participava de algum benchmark que eu era chamado. Eu comecei a criar posts no Instagram sobre cada resultado que eu gerava dentro do mundo organizacional. E isso às vezes parece ser muito simples, pode ser até algo que você faz, mas a longo prazo de você estar aplicando essa boa prática de se vender, faz com que as pessoas, o mercado principalmente, te veja como uma referência no assunto. E toda vez que você é uma referência no assunto, fica mais fácil de você ser chamado para trabalhar em lugares que você quer trabalhar, fica mais fácil de você ser, às vezes, convidado para dar palestra, fica mais fácil de você ser considerado para assuntos importantes, fica mais fácil para você, às vezes, negociar salário quando você está entrando em alguma organização, e você começa a ter uma marca pessoal e profissional extremamente forte. Então, esse conselho de fato mudou a minha carreira, porque as pessoas começaram a me conhecer, as pessoas começaram a confiar mais no meu trabalho, as pessoas começaram a entender que eu era uma peça fundamental para o time e para a organização, e isso fez com que elas me considerassem em projetos importantes, em tomadas de decisões importantes, e essas considerações refletiam em promoção, refletiam em aumento salarial, refletiam em movimentação na minha carreira, refletiam em eu ser chamado diversas vezes, em várias vezes no mês, para trabalhar
trabalhar em outras empresas, como hoje eu recebo muitos convites no LinkedIn em um mês, a cada 2 meses, de pessoas que me conhecem falando, olha só, tô com uma posição aberta aqui, lembrei de você, você não quer vir aqui trocar uma ideia com a gente, entender se faz sentido pra tua carreira? Vira e mexe eu recebo esse tipo de mensagem no LinkedIn. Então, esse conselho, ele foi muito válido pra minha carreira e eu tenho certeza que se você aplicar, se você começar a se vender mais, se você começar a se expor mais na empresa e no próprio mercado, através dessas 3 estratégias que eu comecei a compartilhar, que é apresentar teus projetos nas reuniões, vender as tuas iniciativas, mostrar o que você está fazendo, levantar a mão e ser proativo, estar exposto em fóruns institucionais, e não só isso, talvez até começar a criar conteúdo, mesmo que seja de leve, mesmo que seja aos poucos, nas suas redes sociais e nas suas redes de network, e isso vai te dar muitos resultados que talvez hoje você não esteja tendo, por mais que você seja bom tecnicamente. Mas lembre-se que a base para você se vender é entregar projetos que gerem impacto com qualidade, com assertividade, com efetividade. Se você não estiver fazendo isso, que é base, a base é o simples de tudo, tudo que eu compartilhei não vai funcionar para você e para nenhum profissional, por mais bom tecnicamente que o profissional seja. Tem um teto, existe um teto para profissionais bons, e esse teto é a partir daqui, se você não começar a se vender, você não vai destravar os próximos resultados que você poderia ter. Então, comece a se vender. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui do tema. Esse de fato foi um tema que mudou a minha carreira no ano de 2018, continua gerando muitos resultados exponenciais que eu tive nos últimos anos e que continuarei tendo, porque eu entendi um pouco mais da regra do jogo. Se você gostou desse conselho, comenta aqui qual é a parte que você mais achou que faz sentido, comenta até se você entende que faz sentido começar a aplicar. Se você já recebeu algum conselho que foi muito valioso, também deixa nos comentários. Eu quero não só entender e conhecer um pouco da tua experiência, mas também aplicar o conselho que você recebeu na minha vida profissional. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like e a gente se vê, obviamente, no próximo vídeo. Valeu!